Pare. Respire fundo. Pense nisto. Neste exato momento há mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. 8 bilhões de corações batendo. 8 bilhões de mentes pensando. 8 bilhões de sonhos acontecendo. 8 bilhões de histórias sendo escritas. E você sabe o que é verdadeiramente extraordinário? O que deveria nos deixar sem palavras? Não existe uma única cópia. Suas digitais, únicas no planeta inteiro. Sua íris, impossível de replicar. Suas pegadas, exclusivas desde o primeiro passo. Sua arcada dentária, um mapa singular na sua boca. Cada fio do seu cabelo tem um DNA que jamais se repetirá. Sua voz, única como uma impressão digital sonora. Deus não fez você numa linha de produção. Ele não usou molde. Não fez cópia da sua alma. Não existe backup de você. Você é uma obra de arte única, irrepetível, insubstituível. Um milagre ambulante. Entre 8 bilhões de pessoas, você é zero cópia. E isso não é coincidência. É proposital. Oito bilhões de originais, zero cópias. Deus criou você, não por acaso, não por coincidência. Deus parou tudo o que estava fazendo no universo, pegou o pó da terra, moldou você com suas próprias mãos divinas e soprou em você o fôlego da vida. E quando Ele terminou de criar você, Ele quebrou o molde, para sempre. Como está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Você quer saber o quanto Deus se importou em fazer você único? Prepare-se para descobrir uma verdade que vai transformar para sempre a maneira como você se vê no espelho. Uma verdade que a ciência moderna só consegue confirmar com espanto e admiração. Neste exato momento, 8 bilhões de pessoas respiram, sonham, amam e vivem neste planeta. 8 bilhões de histórias únicas, 8 bilhões de destinos entrelaçados. Mas aqui está o que vai deixar você sem palavras. Entre essas 8 bilhões de pessoas, não existe sequer uma cópia, nem uma única repetição, nem um único clone natural da perfeição divina. A assinatura divina nas suas mãos. Levante sua mão direita e observe atentamente as pequenas espirais, loops e curvas que decoram a ponta de cada dedo. Essas não são apenas marcas aleatórias, elas são sua assinatura pessoal no mundo, tão única quanto você mesmo. Desde que Deus criou o primeiro ser humano no Jardim do Éden, trilhões de pessoas já pisaram nesta terra. E em toda essa multidão gigantesca, nunca duas pessoas tiveram digitais idênticas. Nunca. A probabilidade de duas pessoas nascerem com digitais iguais é de 1 em 64 bilhões. Para você entender essa impossibilidade, imagine encontrar um grão de areia entre todas as praias de todos os oceanos do mundo. Suas chances ainda seriam maiores do que encontrar duas pessoas com digitais idênticas. Quando você ainda era um bebê de poucos centímetros no ventre da sua mãe, entre a 10ª e a 24ª semana de gestação, algo extraordinário acontecia. Cada movimento que você fazia, cada posição que assumia, contribuía para esculpir suas digitais. É como se Deus fosse um artista celestial trabalhando em uma escultura microscópica, usando as circunstâncias únicas da sua formação para criar padrões que jamais se repetirão. Antes mesmo de você abrir os olhos para ver o mundo, Deus já havia impresso em você uma marca registrada que o identificaria para sempre. Como declara o Salmo 139, versículo 14, Eu te louvarei porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Os olhos, janelas da alma, únicas. Mas se você pensa que as digitais já são impressionantes, prepare seu coração para o que vem a seguir. Deus não se contentou em criar apenas uma forma de identificação única para você. Ele foi além, muito além. Olhe-se no espelho.
Olhe bem nos seus próprios olhos. A íris, essa parte colorida que emoldura sua pupila, possui 266 características identificáveis. Isso é 5 vezes mais detalhado e complexo do que suas impressões digitais. Cada íris é uma galáxia em miniatura, com padrões tão intrincados que parecem ter sido pintados pelo próprio Deus com pincéis feitos de luz estelar. Existem raios que se estendem do centro para as bordas, como os raios do Sol. Existem anéis concêntricos que criam profundidade e textura. E aqui está o que vai deixar você maravilhado. Nunca 2 íris foram criadas iguais em toda a história da humanidade. Nem mesmo nos gêmeos idênticos, que compartilham exatamente o mesmo DNA, as íris são completamente iguais. Deus se certificou de que até mesmo irmãos gêmeos fossem únicos nos detalhes mais íntimos da sua criação. Como afirma o Salmo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. O código da vida gravado em você. Isso nos leva ao terceiro pilar dessa engenharia divina, o DNA, esse manual de instruções microscópico que carrega toda a informação necessária para construir e manter seu corpo. 99,9% do código genético humano é idêntico entre todas as pessoas, mas esse 0,1% restante equivale a aproximadamente 3 milhões de diferenças genéticas entre cada pessoa que já nasceu. 3 milhões de variações únicas gravadas em cada célula do seu corpo. É como se Deus tivesse um dicionário infinito de possibilidades e, para você, escolhesse uma combinação que nunca foi escolhida e nunca será. Mesmo que a humanidade existisse por trilhões de anos, a probabilidade de 2 pessoas terem o mesmo DNA, as mesmas digitais e os mesmos padrões de íris é matematicamente zero. A sinfonia da singularidade. A singularidade da criação divina vai muito além desses 3 pilares principais. Cada pessoa que Deus criou tem um padrão único de ondas cerebrais, como se nossos pensamentos tivessem uma assinatura elétrica própria. Quando você pensa, quando você sonha, quando você ora, seu cérebro produz um padrão de atividade elétrica único. O formato da sua arcada dentária também é uma obra de arte divina e irrepetível. Por isso, a odontologia forense consegue identificar pessoas através dos dentes. Cada dente tem um formato específico, cada posicionamento é único. O padrão das veias na sua retina é tão particular que a tecnologia moderna usa isso como método de identificação biométrica. É como se Deus tivesse desenhado um mapa único dentro dos seus olhos. Até mesmo a sua voz é um instrumento musical único, criado pelo Maestro Celestial. As frequências que você produz quando fala são tão características que sistemas conseguem identificá-lo apenas pelo som. Cada palavra que sai da sua boca carrega uma assinatura sonora exclusiva. A matemática do impossível. Pare por um momento e deixe essa verdade penetrar profundamente no seu coração. Em um mundo que constantemente tenta nos padronizar, a ciência moderna nos prova exatamente o contrário, com dados irrefutáveis. Seu corpo possui aproximadamente 37 trilhões de células, e em cada uma dessas células está gravado seu código genético completo. Cada célula carrega a informação completa de quem você é, e ainda assim, essa informação é absolutamente única entre todos os seres humanos. É como se Deus tivesse um dicionário infinito de possibilidades e, para você, escolhesse uma combinação que nunca foi escolhida e nunca será. O microbioma, esse universo de micro-organismos que vivem em harmonia com seu corpo, também é único. Trilhões de bactérias benéficas trabalham 24 horas por dia para manter você saudável, formando um ecossistema individual. A geometria do seu rosto também é uma obra de arte divina irrepetível. Por isso, a odontologia forense consegue identificar pessoas através dos dentes. Cada dente tem um formato específico, cada posicionamento é único. A probabilidade matemática de você existir exatamente como é
com todas as suas características únicas, é tão pequena que praticamente equivale a zero. As chances são menores que ganhar na loteria todos os dias durante 1 milhão de anos consecutivos. E, no entanto, aqui está você. Como pode ser coincidência? Como o acaso pode criar 8 bilhões de variações humanas completamente únicas, sem se repetir uma vez? A resposta está gravada em cada fibra do seu ser, a assinatura do Criador. Assim como um grande artista deixa sua marca em cada obra-prima, Deus deixou sua assinatura divina em você. Uma assinatura tão complexa, tão detalhada, tão impossível de falsificar, que a ciência só consegue se prostrar em admiração diante dela. O propósito da unicidade. Cada vez que você se olha no espelho, contempla uma obra de arte única, criada pelo próprio Deus. Cada vez que pressiona seu dedo em uma superfície, deixa uma marca que nunca existiu antes na história da humanidade. Você foi pensado antes da fundação do mundo, foi planejado nos conselhos eternos, foi criado com amor infinito e cuidado minucioso, como proclama Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quando você compreende essa verdade transformadora, sua perspectiva muda para sempre. Você para de se comparar com outras pessoas, porque entende que a comparação é matematicamente impossível. Você foi criado para ser incomparável por design divino. Seu propósito específico é porque você é específico. Seus talentos são únicos, seus dons são únicos, sua missão é única. Ninguém mais pode fazer exatamente o que você foi criado para fazer. Como assegura Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Esta é a mensagem que suas digitais sussurram toda vez que você toca algo. Esta é a verdade que seus olhos proclamam. Esta é a realidade que cada célula do seu DNA declara. Você é uma obra-prima única e irrepetível do Criador do Universo. Deus não tem fábrica de produção em massa, não usa moldes repetitivos. Cada ser humano é um projeto exclusivo que recebeu atenção individual, características únicas e um propósito específico. 8 bilhões de pessoas vivendo neste planeta hoje. 8 bilhões de originais únicos. 0 cópias, 0 repetições, 0 acidentes. Esta é a engenharia perfeita do Criador, revelada na forma mais bela possível, em você, que foi criado à imagem e semelhança do próprio Deus. Você não é apenas mais um na multidão. Você é a resposta de Deus ao mundo que pergunta se ele existe. Você é a prova viva de que há um designer inteligente por trás de toda a criação. Você é único porque Deus é único. Esta é sua identidade verdadeira, obra-prima divina, original e irrepetível, criação perfeita do Deus Todo-Poderoso. Aceite essa verdade, abrace essa realidade, viva essa revelação, porque você é exatamente quem Deus planejou que você fosse. Incomparável, insubstituível, absolutamente único.